Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus nessa tarde. Eu saúdo todos do nosso canal do YouTube. Que Deus venha abençoar a vida de cada um nessa tarde. Que Deus venha fazer coisas grandes, coisas tremendas, coisas poderosas. Porque o Senhor ele é varão de guerra. A palavra do Senhor diz que ele é varão de guerra e Jeová é o seu nome. Talvez você tenha chorado, talvez você tenha passado por provações, mas o Senhor é aquele que entra na peleja, o Senhor é aquele que te escolheu, o Senhor é aquele que é varão de guerra e Jeová é o seu nome. E Deus ele tem coisa grande para entregar para o seu povo, Deus ele tem vitória para te entregar. Nessa tarde eu venho te dizer do Deus poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus que abre e ninguém fecha, o Deus que fecha e ninguém abre, né? Eu venho te falar do Deus que ele é o varão, ele é o leão da tribo de Judá. Ele ainda não deu a última palavra. E quando o Senhor ele der a última palavra na tua história, ele vai entrar com vitória, porque ele é Deus de vitória, porque ele é varão de guerra, porque ele é poderoso, porque ele tem a chave de Davi que abre toda porta e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra a tua vida. Talvez você tenha chorado, talvez você tenha sido humilhado, talvez você tenha passado por grandes desertos, por grandes lutas, mas o meu Deus ele é aquele que entra no meio da tua luta. O meu Deus é aquele que ainda não deu a última palavra. E quando o meu Deus der a última palavra, igreja, ele vai dar a palavra de vitória, ele vai dar o decreto de vitória a teu favor. Porque foi assim na província do rei Assuero, foi assim com Esté. Esté estava na província do rei Assuero, Esté estava tendo o povo judeu, estava assinado um decreto contra o povo judeu, mas Deus ele foi lá, Deus ele entrou, Deus ele fez um milagre, Deus ele é Deus de propósito, ele tem um propósito nessa luta que você está passando, ele tem um propósito nesse deserto, ele tem um propósito nesse vale, e o propósito do Senhor é vitória. Eu queria te dizer que da parte do Senhor, levanta essa tua cabeça, olha para o alto, porque vai ser do alto que vai vir o teu socorro. Porque a palavra de Deus diz que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é Jeová Jireh, ele não perde batalha. Ele é Deus de peleja, ele é Deus pelejador, ele está pelejando a teu favor nesse dia chamado hoje. Ele está pelejando a teu favor para te entregar a vitória. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 1. Eu tenho uma palavra para todos os abençoados que acompanham o nosso trabalho, acompanham o trabalho da pastora Kelma Colares, né? O pessoal de Pacatu, o pessoal de Maranguape. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho essa palavra abençoada. Eu tenho essa palavra da parte do Senhor em Jeremias capítulo 1, que fala que Deus fala a Jeremias quando Jeremias ainda era uma criança. Talvez você tenha dito, eu sou menor da casa de meu pai. É assim que Deus vai fazer, porque Deus fez com Davi. Deus fará contigo. Deus levantará nos últimos dias o menor. Deus levantará nos últimos dias o menor. Aquele que ninguém dá nada. Porque foi assim com Davi. Davi ele não estava na lista do banquete lá na casa de Jessé. Porque quando Deus fala 1 Samuel 16, Deus dá uma ordenança ao profeta Samuel, que foi gerado por promessa, filho de Ana. Deus dá uma ordenança ao profeta Samuel e diz assim, no capítulo 16 de 1 Samuel, até quando Samuel terá dó de Saul, se eu já tenho rejeitado? E ali aprove a Deus derramar o óleo, porque Saul ele foi eleito com a eleição humana. Saul foi eleito pelo propósito humano, pela vontade do povo. E não prevaleceu, porque veio a desobediência, veio cair no quesito desobediência. E quanto tem sido erguido, quantos tem sido ungido, quantos tem sido separado, pelo quesito do homem, pelo quesito da mulher. Mas Deus nessa tarde manda te dizer, tu pode ser o menor da casa de Jessé, tu pode ser Davi, mas Deus ele vai te achar no campo, porque Davi ele não tinha sido convidado para o banquete, porque quando um profeta chegava numa cidade, a porta da cidade ele era saudado, ele tinha a saudação dos anciões, dos mais antigos daquela cidade, e ali todos os anciões da cidade chegaram à porta da cidade para receber o profeta Samuel, e perguntaram ali, a tua vinda é de paz, Samuel? E ele disse, a minha vinda é de paz.
tão respeitado, tão respeitado é o profeta. Era o profeta naquela época. Aí aprove a Deus a destituir o rei Saul, que o povo tinha pedido, o povo queria um rei, e ali o primeiro que encontraram colocaram. E com Deus não é dessa forma. Deus ele tem uma eleição, Deus ele escolheu o profeta Jeremias no ventre da mãe dele. Ele escolheu o profeta Samuel no ventre de Ana. Quando Ana era uma mulher estéril, quando seu marido Eucana subia ao monte e sacrificava ao Senhor todos os anos em Siló. Mas ali Ana, ela continuou perseverando, ela continuou 25 anos acreditando, orando ao Senhor, sacrificando ao Senhor como sacrifício no monte. E ali o seu marido Eucana, ele está lá no livro de 1 Samuel, do capítulo 1 em diante, ele adorava o Senhor, ele dava sacrifício dobrado pela vida de Ana, para a madre de Ana ser aberta. Então nessa tarde o Senhor diz, continua sacrificando, continua buscando, continua adorando, continua exaltando, porque no fim determinado o Senhor vai entrar com providência na tua vida. Ele vai entrar com providência na tua vida, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Abra sua Bíblia aí em Jeremias capítulo 1, nessa tarde. Já fizemos o clamor do meio-dia, glória a Deus, aleluia. Nessa tarde, o Senhor tem uma palavra para te dizer, o chamado de Jeremias, do capítulo 1 em diante do livro do profeta Jeremias. Glória a Deus, aleluia, diz assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes, que estava em Anatote, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. O livro de Jeremias, se você ver, o livro de Jeremias fala de quê? Fala das profecias de Jeremias para os reis de Judá, para os sacerdotes de Judá e Jerusalém. O cerco já estava sendo anunciado pelo profeta Jeremias. Jeremias já tinha recebido da parte de Deus o comando de dizer que aquela cidade ia ser invadida, ia ser saqueada, e aqueles reis e aqueles sacerdotes seriam levados cativos para a Babilônia pelo um dos maiores reis, segundo os historiadores, Nabucodonosor. Mas aí o livro de Jeremias é um livro profético, é um livro em que o profeta redargue, o profeta exorta aquele povo que estava distanciado do projeto de Deus, do trabalhar de Deus. E muitos estão como esse povo de Judá, esse povo de Jerusalém. Então, o contexto histórico ele anuncia o cerco, ele anuncia o castigo do povo. Ele anuncia que Jerusalém e Judá seria invadida pelo exército de Nabucodonosor e ali seria saqueado seus despojos. E ali seria tocado fogo na cidade de Judá, às portas da cidade de Judá e Jerusalém. Mas ali Jeremias, Deus fala com Jeremias ainda criança. Deus fala com Jeremias no início da chamada dele. Deus fala com Jeremias quando ele ainda era um menino. E Jeremias também escreve o livro de Lamentações, aonde Jeremias muitas e muitas vezes ele virava para um muro chamado em Israel, um muro chamado Lamentações, que até os dias de hoje está lá. E ali ele virava para o muro e começava a orar ao Senhor, começava a interceder pela incontinência do povo, pela falta de sabedoria do povo. Ele começava a orar ao Senhor. E ali o Senhor deixa que ele escreve o livro de Lamentações. O livro de Lamentações são todo aquele choro, toda aquela situação que ele viu o povo de Judá e Jerusalém tendo suas casas saqueadas, sendo envergonhadas e levados cativos para o cativeiro babilônico. E ali, em Lamentações, ele escreve: quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Então ali Jeremias chorou pelo povo de Judá e de Jerusalém. Ali Jeremias, ele pregou o que Deus, a boca de Deus estava colocando, ele era a boca de Deus na terra. E ali o Senhor levantou o profeta ainda criança para corrigir, para redarguir, para ensinar. Mas o povo de Judá e Jerusalém não acreditavam que aquilo poderia acontecer, que aquele castigo estava proeminente da boca de Deus na boca do profeta, iria acontecer com aquele povo. Mas a incontinência, mas a desobediência continuou do povo de Judá e Jerusalém. E a palavra do Senhor diz nesse capítulo 1, relata que o Senhor chama Jeremias quando ele ainda era uma criança.
E ele começa a dar visões a Jeremias. No capítulo 1 do livro de Jeremias, fala claramente das duas primeiras visões que o Senhor entrega ao profeta Jeremias. A primeira visão que o Senhor entrega a Jeremias está no versículo 10 em diante, que diz assim: olhe e põe-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinar e também para edificar e para plantar. Então a função do profeta Jeremias era essa. Deus tinha posto ele sobre cabeça, Deus tinha posto ele sobre as nações, para profetizar não só bênção, mas para profetizar o cerco, para redarguir os reis de Judá e Jerusalém, para dizer que o castigo ia ser imprevisível, a qualquer momento aquela cidade ia ser saqueada, a qualquer momento ela ia ser desolada, porque o castigo vinha da parte do Senhor e Nabucodonosor iria invadir, ia queimar as portas de Jerusalém, ia levar os israelitas, naquela época os israelitas escravos. Mas Deus tinha colocado Jeremias naquela hora, naquele lugar, naquela situação, para pregar a verdade. Muitas vezes Jeremias, na cidade de Judá e Jerusalém, nas ruas de Judá e Jerusalém, estava pregando contra a idolatria, estava pregando contra o paganismo da época, estava pregando contra a apostasia da época, porque muitos estavam apostatando da fé. Metade dos sacerdotes estavam servindo a Deus, a outra metade estava entrando em adoração a Baal, a queimar incenso a Baal. E o nosso Deus, ele não permite que nós adoremos dois deuses, porque só existe um, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ali Jeremias, ele foi levantado para redarguir, foi levantado para corrigir, não foi levantado para entregar a bênção para aquele povo, mas foi entregado como profeta chorão, porque ele chorou. Ele teve que também, ele viu o cativeiro. Ele teve que ver aquela cidade que foi edificada pelo Senhor sendo destruída. Ele teve que ver o povo santo, o sacerdócio eleito, sendo castigado. Mas ali ele estava na hora certa, no momento certo, para dizer para aquele povo que ele se voltasse ao Senhor, que ele se arrependesse. Jeremias também teve a visão, Jeremias 18, do Senhor trabalhando na olaria. Jeremias, ele também escreve a carta, no capítulo 29, a carta aos cativos da Babilônia. E ele, mesmo o povo sendo cativo, Deus ainda manda o profeta escrever uma carta. Por quê? Porque o povo já tinha sido levado, escravo, o povo já tinha sido envergonhado, as casas já tinham sido saqueadas por causa da desobediência. Aí o Senhor fala a Jeremias: eu te dei as nações por profeta. Jeremias, eu te dei as nações por profeta, e tu vai profetizar para muitos reinos. Eu estou lendo Jeremias capítulo 1, versículo 10. Para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar e também para edificar e para plantar. Então isso era a função do profeta Jeremias. Era as nações, Deus tinha dado a ele por profeta. E Deus, ele fala no versículo 11 de Jeremias: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo... Que é que veio Jeremias? Aí o Senhor pega e faz uma pergunta para Jeremias. Dá a primeira visão no chamado do profeta Jeremias. Jeremias, o que é que tu está vendo, Jeremias? Ele faz essa indagação, ele faz essa pergunta. Versículo 12 de Jeremias diz que... E disse-me o Senhor. E Jeremias, ele responde: vejo uma vara de amendoeira. Foi a primeira visão que o Senhor deu a Jeremias. Ainda uma criança, ainda recém-chamado, ainda se formando, ainda sendo apenas, glória a Deus, aleluia, o começo da chamada de Jeremias. Jeremias ainda não tinha passado pelo calabouço, Jeremias ainda não tinha profetizado contra os reis, Jeremias ainda não tinha profetizado contra os sacerdotes que tinham apostatado. Aqui Deus estava começando a se revelar ao profeta Jeremias, como o Senhor se revelou a Samuel, na casa de Ana, na casa de Eli, porque Samuel foi nascido de um voto, foi nascido de uma promessa que Ana fez ao Senhor. E ali, naquele voto que ela fez ao Senhor, ela tinha dito: se o Senhor me der um filho varão, eu levarei até o sacerdote Eli, para que sirva por toda eternidade. Aí é onde entra o profeta Samuel. E ali na casa de Eli é outro exemplo de que o Senhor chamou Samuel